Olá! Hoje nós vamos falar sobre o quanto os rótulos atrapalham as crianças no seu processo de desenvolvimento. Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria, eu sou psicóloga infantil e hoje nós vamos falar sobre o quanto os rótulos atrapalham o desenvolvimento das crianças. Vamos imaginar que nós somos espelhos. Espelhos que as crianças veem sua imagem refletida, mas um espelho que cria valor, um espelho que agrega valor. Então imagina que nossos pequenos chegam perto de nós e na ânsia da gente entender sempre o que está acontecendo, uma necessidade da mente, a gente começa a dizer o que a gente está vendo. Nossa, como ele é agressivo, nossa, ele é muito preguiçoso, nossa, mas ele é muito tagarelo, muito rápido, muito agitado, muito devagar e assim por diante. Quando a gente faz isso, as crianças que ainda estão em processo de formação, elas logo começam a pensar, nossa, mas será que eu sou isso mesmo? Eu devo ser, minha mãe e meu pai, minha professora, o adulto está dizendo isso de mim, então com certeza deve ter algum sentido. E a hora que a criança começa a pensar isso, ela compra essa ideia, como a gente também está comprando essa ideia. E aí o ciclo começa. É um ciclo difícil de sair, porque a criança começa a ter novos comportamentos que confirmam e que levam a gente a pensar de novo nesses nomes, e a criança tem novos comportamentos e a gente fica preso nisso. A criança ela tem uma necessidade importante, que é de existir. Se ela vai existir para nós de uma forma positiva, de uma forma saudável e gostosa, muito bom. Mas se ela precisar existir através desse reconhecimento da agressividade, da malcriação, ou mesmo dos rótulos todos que ela recebeu, porque assim ela existe e ela acontece perante nós, sem problema, ela vai existir desse jeito, da mesma maneira. Os comportamentos das crianças, eles nos contam histórias, eles nos contam qual é o próximo passo do caminho e qual necessidade não está sendo atendida. Na hora que a gente entende um comportamento dessa maneira, ao invés de trazer a partir do comportamento um julgamento, um rótulo e passar a régua, está resolvido, ele é agressivo ou molenga. Na hora que a gente entende o comportamento como uma história sendo contada de alguma necessidade que não está sendo atendida, a gente começou a desenvolver um diálogo aberto. E o diálogo aberto possibilita todas as saídas e todos os caminhos. A criança não está fechada numa palavra, ou numa ideia, ou num conceito. Nós também não. E aí a gente consegue construir e consegue caminhar por todos os desafios que venham a aparecer de uma maneira mais proativa, mais saudável e mais feliz. A criança, ela se sente reconhecida, vista, ela se sente percebida por nós e isso faz toda a diferença nessa relação viva, alegre e muito feliz. A outra coisa importante dentro desse ciclo é a gente começar a cuidar um pouquinho das nossas expectativas. Muitas vezes o medo pode aparecer num comportamento, a irritação pode aparecer em outro, a agressividade, ou mesmo a moleza, ou a falta de interesse. Tudo isso vai acontecer porque estamos vivos, as crianças também. E é assim que a vida funciona, a gente sente um monte de coisa o tempo todo. Mas a nossa expectativa, ela também é um forte alimento para esse ciclo continuar acontecendo. Então vamos imaginar que a criança ela tem um desafio para viver e nós já estamos pensando, ai meu Deus, ela vai ficar com medo, não, é melhor não, isso aqui não vai dar certo, é melhor não, e agora? Conforme a gente vai criando toda essa expectativa perante algo que ainda nem aconteceu, a gente também está gerando esse reflexo e esse reflexo também alimenta um ciclo do que a criança pensa a seu respeito perante esse desafio. Então, uma das maneiras que a gente pode fazer para retomar esse relacionamento é nos lembrarmos de quando essa criança nasceu, de toda a expectativa que a gente tinha positiva de que esse encontro seria maravilhoso e que a gente teria muito a aprender com ele, e estarmos abertos para que a gente encontre o ser que ali se apresenta desse lugar, um lugar de amor, de reconhecimento,
de respeito e da vontade de saber mais do outro. Com todas essas possibilidades abertas, a criança, ela acontece e ela pode desabrochar, desvelar o seu dom, abrir as asas da borboleta. Isso é maravilhoso de poder acompanhar, nos ensina muito também. Sobre os rótulos, existe uma coisa muito interessante. Normalmente, quando a gente pensa em rotular uma criança, a gente pensa que isso acontece só com características negativas. Mas não. A gente também pode rotular um filho de uma maneira positiva, fazendo com que ele fique preso também nesse rótulo. Ele é muito certinho, ele é muito direitinho, ele faz tudo direito, ele nunca faz nada errado, ele é comportado, ele é meigo, ele é incrível. Tudo isso também pode deixar a criança tão presa quanto os rótulos com características negativas. A criança que está presa no rótulo, como a gente já falou algumas vezes, ela simplesmente não se permite novas possibilidades. E estar preso num rótulo positivo pode ser tão prejudicial quanto no negativo. Afinal de contas, errar e aprender começa a ser uma tarefa muito difícil para essa criança. A dica de hoje que eu queria trazer para vocês é algo muito gostoso de viver no dia a dia com as crianças. Nossa vida é muito corrida, às vezes dá uma preguiça de inventar coisas novas, mas quando a gente deixa fluir e deixa o nosso dia a dia ser tomado por essa alegria, é muito bom. E é muito bom ver como as crianças respondem bem a isso. Então eu queria convidar vocês para viverem algumas surpresas com as crianças. Surpresas dentro do cotidiano. Exemplo, está na hora do jantar e de repente as crianças chegam na mesa para jantar e ao invés de ter só lá o prato, o copo, tudo do mesmo jeito, de repente tem um jantar à luz de velas. Ou de repente tem um jantar que também vieram as bonecas e que as bonecas foram convidadas, ou super-heróis. Na hora do banho, talvez um pega-pega para chegar no chuveiro. Na hora de se trocar, talvez ver quem se troca mais rápido, de manhã, e pique-esconde até a porta de entrada da casa. Todas as outras brincadeiras que a gente também é capaz de fazer e de despertar isso em nós. A nossa criança, como eu já disse algumas vezes aqui, ela ainda está viva, ela ainda vive dentro dos nossos corações e a nossa criança ainda gosta muito de brincar. Então, colocando isso no dia a dia da nossa família, ele vira um dia a dia muito gostoso e muito alegre e muito leve, o que ajuda muito os adultos, mais do que as crianças, a viver o dia a dia da semana, a viver o dia de trabalho no dia seguinte, o dia que vem pela frente. Experimenta, porque é muito bom. Esse foi o vídeo da semana. Se você curtiu, se tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, manda para mim. Curta a fanpage, compartilhe o vídeo se você gostou e na semana que vem a gente se vê de novo. Tchau, até a próxima.